Olá, seja bem-vindo ao primeiro episódio do novo quadro aqui no Meio Armadores. Quadro este que promete desmascarar grandes mitos, grandes lendas, grandes jogadores, grandes mentiras, grandes verdades. Promete desmascarar o que tiver pela frente, entendeu? Seja bem-vindo ao primeiro episódio do É uma Farsa? Vamos ver se é isso tudo. Para começar esse quadro aqui, eu trouxe um jogador que talvez melhor sintetize a ideia do programa, né? Porque para muitas pessoas ele era um cara que era um superstar disfarçado de jogador de futebol. Para outros ele era um grande meio-campista e para outros ele era o jogador mais cheiroso que já pisou em um gramado. Estamos falando dele, o arrasa-corações, o grande, belo e sagaz David Beckham. Bom, o Dave, né, como eu gosto de chamá-lo, afinal de contas a gente é irmão, né, enfim, a gente conhece lugares especiais para pessoas especiais. Nasceu em Londres, na Inglaterra, no dia 2 de maio de 1975. Ele teve passagens pelo Manchester United, Real Madrid, LA Galaxy, Milan e PSG, onde ele encerrou a carreira, além de, claro, a seleção da Inglaterra, né, onde ele também marcou época lá, apesar de não ter conquistado nada, mas também quem conquista alguma coisa pela Inglaterra, não é mesmo? Eu acho que o Beckham, ele é um cara muito divisivo, né, a respeito das opiniões do jogo dele, porque dá pra dividir aí em alguns grupos. O primeiro é o grupo de pessoas que de fato acompanham a carreira do Beckham, e né, principalmente na fase do Manchester United ali, onde ele começou muito bem, teve um desempenho excelente e ganhou tudo que ele podia com o Manchester United. Essas pessoas vão ter uma percepção dele, uma percepção de que ele era um grande jogador, uma percepção mais condizente, né, com o que de fato ele era e tal, mais real, porque acompanharam, viram todo o potencial do cara, não estão falando bosta. Tem a galera que também viu o Beckham à distância, acompanha o Beckham por página de fofoca, os choquei da época. E essa galera vai dizer que o Beckham era um animal, dizer que o Beckham era um perna de pau, que ele só tinha mídia, e que ele não jogava nada, só era bonito e tudo mais. O que é uma inverdade, né? Se bem que eu não posso dizer isso agora, eu tenho que fazer suspense e segurar a audiência. Merda, eu falei com o meu próprio quadro, droga. E o terceiro grupo, que acho que é o meu caso, que é o de pessoas que não viram nenhuma coisa nem outra, sabe? Eu conheço o Beckham primeiramente pelo Winning Eleven, grande Winning Eleven, saudoso Winning Eleven de PS2, onde aquele cidadão batia faltas muito bem. Então ele tinha a gente tinha a noção de que alguma coisa aquele cara sabia fazer. Pra nós, aquele cara só batia bem na bola, entendeu? Mas não é também uma coisa precisa, então é isso que a gente vai debater aqui hoje, né? Tentar mostrar pra mim mesmo e pras pessoas que também duvidam de que Beckham talvez possa ser mais do que um rostinho bonito. Mas a primeira coisa, e não dá pra escapar disso, é que de fato o Beckham tinha uma mídia muito forte em cima dele, né? Dá pra dizer, talvez até, que ele era um proto-Neymar. Não no sentido de bola, né? De bola a gente vai falar daqui a pouco. Mas no sentido midiático, porque ele era um cara que tinha muita gente ao seu redor. Ele fez muita propaganda, fez muita mídia. Aliás, ele talvez tenha sido o primeiro cara, assim, do futebol, o primeiro atleta. Não sei se atleta no geral, porque tem que ir mais esportes, eu não sei como é que é. Nos esportes americanos talvez deveriam fazer isso com muito mais frequência, mas do futebol ele foi o cara que realmente transcendeu, assim, essa questão midiática, né? Ele aparecia em tudo quanto é lugar. Ele tinha, de fato, uma fama de celebridade, né? De popstar. E mudava de cabelo à torta e à direita. Por isso que eu digo que ele é um proto-Neymar, né? Porque o Neymar também tem essa questão da mídia. Tudo que o Neymar faz gera matéria, gera conteúdo pra jornal, pra página de fofoca que seja. E o Beckham talvez tenha sido o primeiro cara a ter essa figura mais midiática, né? E ele talvez tenha deixado esse legado aí pra outros jogadores que vieram na sequência. Agora, se eu comparei o Beckham com o Neymar na questão midiática, eu, dentro de campo, acho que o Beckham é comparável a outro jogador da atualidade aqui, que é o Toni Kroos. Porque o Toninho, ele tem um estilo de jogo muito parecido com o do Becks, né? Como ficou conhecido o Beckham pelo futebol mundial, esse apelido carinhoso Becks, maconheiros adoram. Só que eu acho o Toni Kroos mais completo, assim, ele é mais combativo no meio campo, tem mais presença, um poder de marcação maior. Enfim, pra mim é mais completo. O Beckham era muito bom no passe, na finalização,
mas às vezes na questão, né, de marcação não deixava um pouco a desejar. E o Kroos pra mim é mais completo, mas isso não tira o brilho do Beckham, pelo contrário, ele finalizava muito bem, tinha ótimos passes, uma visão de jogo muito boa, fazia lançamentos maravilhosos. Tanto que ele é tá no top 10 aí de assistentes, de garçons da Premier League, né? Com 80 assistências. E se você for buscar aí os melhores momentos aí, highlights do Beckham na internet, você vai ver o jeito que ele batia na bola, lançamentos maravilhosos, grandes finalizações, enfim, cobranças de falta. De fato, ele sabia fatiar o melão muito bem, né? Pra mim, né, o fato mais importante da carreira do Beckham, e talvez até que tenha afetado o futebol brasileiro como um todo, é o fato de que Beckham foi campeão mundial em 99, em cima do Palmeiras. Ou seja, ele colaborou com a gente manter a piada do Palmeiras não ter mundial. Então, por esse motivo, você que dizer que o Beckham é uma farsa, você é um desgraçado, um desalmado ou palmeirense. Geralmente pode ser as duas coisas. Além disso, também, nesse ano de 99, ele ficou em segundo lugar na premiação de melhor do mundo, tanto da FIFA quanto do Ballon d'Or, perdendo apenas pro Rivaldo, que, né, jogava no Barcelona e comeu a bola, mesmo não tendo ganho nada, mas naquele ano o Rivaldo só não fez chover no Barcelona, e aí ele ficou em segundo. Beckham também atingiu essa colocação em 2001, né, na premiação da FIFA. Então o cara era bom, gente, não adianta negar. Ninguém é contratado pelo Real Madrid e é ruim. Se bem que tem o Mariano Dias lá, né? Aí é foda também. Mas enfim, feita esta longa introdução, vamos agora ao que interessa, que são os números da carreira de David Beckham, né? Vamos destrinchar este belo ser humano e ver o que de fato ele fez em sua brilhante carreira. Eu vou chamar de brilhante, foda-se. Bom, sua melhor fase foi com a camisa do Manchester United, né, onde ele atuou por 9 temporadas. Ele sobe em 93 pro time principal, mas aí é emprestado em 94 pro Preston, e em 95 em diante ele fica lá e se torna um dos principais jogadores da equipe dos Red Devils e ganhou tudo que tinha direito, né? Vamos dar uma olhada aqui nos números dele pra gente dar uma analisada. No Manchester United, o Beckham fez 388 jogos, marcou 108 gols, deu 80 assistências e ganhou 14 títulos, né? Ele ganhou tudo que ele podia, tudo que ele tinha direito. Foram 6 Premier League, 2 Copas da Inglaterra, uma Liga dos Campeões e um Mundial de Clubes desse período, além de Copas da Liga, enfim, Supercopas da Inglaterra. Foi realmente um período muito vitorioso da carreira do Beckham. Não à toa ele é lembrado como uma das lendas do clube inglês. Bom, depois da temporada de 99, esse lado de popstar do Beckham começou a dar uma pesada, principalmente, né, no vestiário do Manchester United ali, e principalmente com o Sir Alex Ferguson, que na época era só Alex Ferguson, técnico do Manchester United. E em 2003 a relação, né, foi degringolando, e em 2003 ele foi vendido pro Real Madrid, onde ele formaria um dos times mais famosos e talvez um dos mais decepcionantes da história do futebol, será? Talvez isso seja tema até pra Era uma Farsa, hein? Mas o fato é que os Galácticos do Real Madrid foi um ponto alto na carreira dele e também deixou um gostinho amargo ali, né? Isso porque nesse período aí com o Beckham, o time tinha uma porrada de gente boa ali. Era Zidane, era Luís Figo, era Ronaldo, Roberto Carlos, Sérgio Ramos, Cacídias, Raul, enfim... Era uma infinidade de craques. Owen. Só que os caras ganharam só 2 títulos nesse período. Um campeonato espanhol e uma taça do rei. Acabou ficando esse gostinho amargo, né? E a Champions, que era o principal objetivo deles, eles não conseguiram ganhar. Inclusive tomaram alguns tacas do Barcelona aí no período. Enfim, foi um período aí. E viram o Barcelona conquistar a Champions, né? Então, foi um período bem do Real Madrid. Apesar disso, o Beckham é até hoje tido como uma lenda dentro do clube. Ele tem alguns números bem interessantes aí, a gente vai dar uma conferida neles agora. Bom, como eu falei, né, foram só 2 títulos, acho que essa é a maior discrepância aí, né, que chama mais atenção nesses números do Real Madrid, mas ainda assim ele é tido como uma das lendas do clube. Foram 159 jogos, 20 gols, 52 assistências, numa carreira aí, uma passagem pelo Real Madrid que é muito lembrada, né? Talvez seja o ápice da carreira do Beckham, apesar do time não ter conquistado títulos, mas aquele time marcou uma época, o Beckham fazia parte dele, tem seus números e também tá no hall do Real Madrid como uma lenda do clube. Então
uma passagem marcante, apesar do gosto amargo, né? Bom, depois de ter essa aventura um pouco frustrante no Real Madrid, né? O Beckham, ele foi para o LA Galaxy. Uma movimentação que a princípio pode chamar a atenção por parecer estranha, mas acontece que Beckham, meus amigos, é um rapaz muito apaixonado, é um romântico. Ele havia se casado com Victoria, que agora é Victoria Beckham, vocalista do Spice Girls, uma girl band aí muito famosa nos anos 2000, você que é jovem e talvez não tenha acompanhado. E ele queria ficar mais perto de sua esposa. Então ele aceitou a proposta do LA Galaxy e foi morar em Los Angeles, Califórnia. E lá ele desbravou a MLS e foi um cara muito importante dentro da liga. Isso porque hoje a MLS ela tem Isso porque hoje a Major League Soccer ela tem um nível interessante. E muito disso é por conta do Beckham, que quando a chegada dele catalisa, talvez, serve de um catalisador para pro aumento do interesse do americano em futebol. Não que, nossa, o Beckham chegou, vamos todo mundo ver jogo, não é isso. Mas trouxe mais investidor, deu mais visibilidade. O próprio time, o LA Galaxy, quando anunciou o Beckham, conseguiu fechar com patrocinadores quase que de imediato, assim. Então, tipo, foi um negócio muito importante e muito estrondoso na época. Fez bastante barulho por lá. E abriu caminho para que outros jogadores de nome europeus, do futebol europeu, fossem também para a MLS. Depois veio Thierry Henry, Lampard, Rooney, enfim, Kaká. Uma galera depois também entendeu que lá podia ter uma estabilidade e um bom nível técnico. Então o Beckham foi também responsável por isso. Foi importante no time também, ajudou o time a conquistar 2 vezes o campeonato, né, a MLS Cup, que é o playoff da Major League Soccer. Então ele também teve relevância lá dentro, né? E vamos ver os números aqui dele. E agora vamos para a aventura americana de David Beckham. Foram 124 jogos, 20 gols, 42 assistências e 6 títulos, né? Nesses 6 títulos é interessante a gente contar o seguinte. Os americanos, eles contam, por exemplo, eles têm um sistema meio parecido com o que era o Campeonato Carioca antigamente, né? Se faz dois turnos ali, primeiro é Taça Guanabara, o segundo é Taça Rio. O campeão de cada torneio se enfrenta, né? A diferença é que eles dividem lá em Conferência Leste e Oeste. E aí o Galaxy tá na Oeste, ele ganhou a Conferência Oeste algumas vezes, 2, se não me engano. E então eles contam isso como título, né? Fora isso, ele ganhou o Galaxy nesse período mais 2 vezes o troféu de melhor time da temporada regular. E sim, depois mais 2 vezes a MLS Cup, que é o playoff, e aí sim é o campeão da temporada na MLS, né? Coisa de americano dificultar as coisas, enfim. No meio dessa aventura americana, o Beckham teve 2 passagens pelo Milan por empréstimo. A primeira foi entre janeiro e junho de 2009 e a outra entre janeiro e junho de 2010. E lá ele foi bem também no Milan, teve um bom desempenho, né? Só que não conquistou nada. Até porque a equipe do Milan estava numa entre-safra, alguns jogadores já estavam com uma certa idade, né? Tipo Seedorf. O Ronaldinho estava no time também, mas já numa fase mais decadente da carreira. O Kaká estava de saída na primeira passagem dele, foi a última dele pelo Milan, depois ele foi para o Real Madrid. Então o time não conseguiu conquistar nada nesses 2 anos em que ele esteve lá. Esses 2 períodos que ele esteve lá, na verdade, né? No final soma uma temporada completa, 12 meses, em instintos diferentes. Aí eu vou usar a expressão porque foi a única que me veio na cabeça. Agora eu lembrei da palavra períodos, enfim. Mas o fato é que ele teve um bom desempenho, conseguiu marcar seus gols e ficou marcado também pelo fato de que na segunda passagem ele se machucou num jogo do Milan e acabou não indo para a Copa de 2010. Também é uma frustração aí na carreira dele. Ele poderia hoje estar com 4 Copas do Mundo, aí ser um dos jogadores na lista de mais participações em Copa do Mundo. Mas infelizmente não alcançou essa marca. Vamos dar uma olhadinha aí nos números também. No Milan, olha estes números. Lembrando que o Beckham foi pra Milão, né? E Milão que é a capital da moda. Então, porra, na época teve todo né, ainda mais um paparazzo, enfim, toda uma questão, né, do Beckham estar em Milão. Foi uma grande notícia. Os milaneses, os milanistas receberam
com muita alegria essa notícia, até porque ele era um grande jogador e teve uma boa passagem, né? A gente vai olhar os números aí, foram 33 jogos, 2 gols, 9 assistências, parece que ele não jogou nada. Não, ele jogou, ele teve uma boa passagem, teve um bom desempenho. A questão é que o time também já tava no final ali, já tava numa entre-safra, né? E acabou que não ganhou, não conquistou grandes coisas, mas ele teve uma boa passagem, conseguiu marcar ali. Até hoje ele tem uma boa relação com a diretoria do Milan, com os torcedores, então não foi uma passagem ruim, não, apesar de parecer. Bom, por fim, o Beckham encerrou sua carreira em 2013, depois de 6 meses jogando pelo PSG. Ele encerrou o contrato dele com o LA Galaxy e foi pra França justamente para encerrar, ter um último brilho ali. Foi uma passagem um pouco apagada, ele não teve, né, tanto brilho, fez ali seus jogos e tudo, mas conquistou um campeonato francês, mas já tava no fim de carreira, chegou na metade da temporada, então, foi interessante, foi importante ali pra ele, mas, enfim, o PSG seria campeão de qualquer forma, então, lógico, ele foi lá também, enfim, não foi, né, foi lá pra encerrar, levantar o troféu, dizer valeu, pessoal, e é isso. Então, esses foram os números, vamos conferir os números logo aí, porque é melhor também. E aí tem o PSG, né? Um fim de feira desgraçado. Ele foi lá só pra dizer que foi mesmo, conhecer Paris, né? Ele já deve ter conhecido antes, foi dizer que morou, jogou lá, enfim. Foram 14 jogos, nenhum gol, 2 assistências e um título, que foi o campeonato francês. Ele ganhou a Ligue 1, pode se orgulhar de ter ganho a Ligue 1 e encerrou a carreira na Ligue 1. Bom, agora vamos falar do Beckham na seleção, né? Porque a seleção da Inglaterra, ela é uma coisa de louco. Os caras criaram o futebol e tem um título só. Em 98, a geração do Beckham ali, não só em 98, mas de 98 em diante, a geração do Beckham era muito boa, mas muito boa mesmo. Tinha uns caras muito fodidos, tipo Rooney, Lampard, Gerrard, Beckham, cara, uma porrada de gente, Owen, Ashley Cole, enfim, eram caras muito bons. Mas os caras não ganharam nada. Então, cara, mas é uma cena da Inglaterra também, então por isso que não dá pra culpar muitos caras, porque se você for puxar quem ganhou alguma coisa com a Inglaterra nos últimos anos, aí vai sobrar em muita gente. Então, sei lá, dá pra jogar nas costas dele, talvez 98 ali, quando ele é expulso e a Inglaterra é eliminada pela Argentina no jogo nas oitavas de final. Agora, 2002, os caras perderam pro Brasil, depois foi campeão, então assim, perderam pro campeão, eu acho que, né? Porra. Em 2006 eles perderam pra Portugal nas quartas, que também fez uma grande Copa, chegou à semifinal, foi 4º lugar, então, porra, faltou um pouco de... A Inglaterra teve um pouco de azar também, incompetência, claro, mas teve um pouco de azar. Mas o Beckham teve bons números pela seleção, inclusive ele queria jogar as Olimpíadas em 2012 em Londres, né? Acabou que ele foi barrado, enfim, mas assim, ficou um pouco chateado, mas ele teve uma grande passagem, marcou uma época também, marcou uma geração ali de grandes craques que acabaram não ganhando nada, mas enfim, teve a sua relevância também dentro do cenário de seleções. Vamos dar uma olhada nos números aí. Bom, tá aí, esses são os números do Beckham com a seleção da Inglaterra, né? 115 jogos, 17 gols, 42 assistências, nenhum título, né? Como ninguém ganha na Inglaterra, então tá perdoado. Agora, ele marcou época, marcou uma geração, foi capitão da seleção da Inglaterra em 2 Copas, então teve uma carreira também, números bem interessantes na seleção da Inglaterra, né? Fica também, novamente, o fato de não ter ganho alguma coisa, mas, cara, Inglaterra é difícil, a gente tá vendo o sofrimento de Kane e companhia pra ganhar, então tá perdoado nessa questão, porque a Inglaterra é uma grande amarelona. Inclusive, acho que renderia, hein? A seleção da Inglaterra é uma farsa? Bom, quem sabe eu não faça aí também. Bom, mas e o veredito final aqui? O que a gente pode dizer de David Beckham? Ele é ou não é uma farsa? De jeito nenhum, amigos. O Beckham não é uma farsa. O Beckham jogou muita bola. Ele tinha uma qualidade no passe, como eu falei, finalizava muito bem. E não pode ser considerado uma farsa, é um grande jogador. Farsa são esses caras que tentam dizer que ele era uma farsa. Esses são as verdadeiras farsas. Esses são os caras que têm que ser desmascarados, esses canalhas, entendeu? E querem diminuir a beleza de Beckham, tanto do seu jogo quanto de pessoa física. Então, porra,
Toma vergonha nessa cara. Cadê aquela imagem lá? O cara ser bonito é foda, diretor. Põe na tela aí, por favor. Porque é isso que acontece com o David Beckham. As pessoas têm inveja de sua beleza. Entendeu? E do seu futebol também. Que ele jogou muita bola. Tudo bem, não era um Iniesta, não era um Xavi, não era um Modric, um Kroos. Mas era, tudo bem que o Kroos ele era, né? Porque ele era um proto-Kroos também. Então, se não houvesse Beckham, não ia ter Toni Kroos, seu otário. Eu acho que ele foi um grande jogador, sim. Acabou que a questão do Real Madrid, eu acho que é a principal imagem quando vem do Beckham, né? Os Galácticos e tudo mais, e ele fazer parte daquele time que acabou sendo, de uma certa maneira, um fiasco. E acho que às vezes ele paga essa conta mais até do que os outros, porque as pessoas não colocam muito na conta do Zidane, do Ronaldo, do Figo, aquele fiasco. E aí, tipo, eles olham meio que pro Beckham com o olho meio torto, assim, tipo, o Beckham. Acho que às vezes ele acaba pagando demais essa conta. E se você for ver, é até meio injusto, porque, por exemplo, em comparação com o Ronaldo, ele tem um título que o Ronaldo não tem, que é a Champions League, que é um título de relevância, né? Então, não sei, acho que às vezes ele acaba pagando um pouco demais essa conta aí. Mas o fato é que ele foi um grande jogador e David Beckham jamais será esquecido. Ele morreu, não, mas é porque ele precisa ser lembrado. Além disso, ele também talvez concorre com o fato de ter sido um dos jogadores mais bonitos a pisar num campo de futebol, né? Talvez isso da história, não sei, um título aí que é muito relevante, talvez. E não sei, quem que pode bater esse título? Peter Crouch? Tevez? Ribéry? Não sei, são alguns nomes aí que estão no páreo e podem facilmente derrotar. Hoje, David, ele é presidente e dono do Inter Miami, que disputa a Major League Soccer. Você vê que o homem gostou dos solos americanos e está até lá. Então, se você é jogador e um dia quer conhecer Beckham, mande seu currículo para intermiami.com@gmail. Não, Inter Miami. Espero que você tenha gostado do primeiro É Uma Farsa. Na semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, voltaremos com mais uma grande farsa sendo desmascarada ou sendo afirmada, né? Enfim, tudo pode acontecer. Esse programa é um programa de ciência, pessoal. A gente investiga e vai a fundo nas questões que mais são relevantes no futebol. Então, na semana que vem traremos um outro personagem aqui, ou personagens, pode ser, não sei. Tudo depende do que eu tiver a fim de fazer. Pra ser, como eu posso dizer, passar no raio-x, pra ser destrinchado aqui. O Adiel destrincha técnicos e suas táticas, eu destrincho pessoas. E agora eu fiquei parecendo um psicopata. Mas enfim, é isso aí que acontece. Até semana que vem, muito obrigado. Deixe seu like, seu comentário, siga a gente lá nas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, @meioarmadores, na Twitch, também, twitch.tv/meioarmadores, você vai ver lá lives e tudo mais. É isso, e até semana que vem, e tchau, tchau.